Oi pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre o primeiro princípio CARP, que é o princípio de contraste. CARP é um conjunto de princípios propostos por Robin Williams e John Tollett, são duas grandes referências de design mundiais que já escreveram inúmeros livros sobre o assunto. E esses princípios se aplicam a textos e demais componentes do design. Nesta apresentação, nós vamos focar bastante no contraste de textos, então o foco vai ser nos textos, mas nós vamos apresentar outros tipos de contraste também. Esses autores cunharam uma frase bastante interessante que diz "Without CARP, you'll end up with crap". A tradução em português não fica tão legal, né? Mas quer dizer que sem CARP, sem empregar os princípios CARP, você vai ficar com lixo, com alguma coisa que não vai ser legal. CARP é a abreviação dos 4 princípios CARP, que são contraste, alinhamento, repetição e proximidade. Quando a gente emprega esses 4 princípios de maneira adequada, nós produzimos design com bastante pregnância. Então o usuário consegue olhar o que está na frente dele e consegue entender sem muitas dificuldades. O contraste serve para captar a atenção do usuário. 2 elementos possuem contraste se a gente consegue fazer distinção visual destes 2 elementos. Então o contraste serve para a gente ter segregação dos objetos da nossa imagem. E notem que a gente não faz segregação de objetos, não identifica, não diferencia um objeto do outro só pela cor, por exemplo. Existem outras formas de realizar contraste. A chave para um bom contraste é a gente olhar o nosso design e concluir que as diferenças entre os componentes da nossa interface é visualmente óbvia. Então eu não tenho dificuldades para enxergar os elementos que eu quero enxergar nessa interface. Olha essas imagens. Percebam como o assento da cadeira tem um contraste muito bacana com o preto da estrutura metálica. O tampo também está com bastante contraste em relação às demais cores. A gente consegue segregar os 3 elementos com muita facilidade. Do lado direito nós temos um contraste de cor também, do branco com o preto, e que nos permite visualizar com facilidade todos os animais da imagem. Nesta figura nós temos diferentes tipos de contraste, diferentes parâmetros que estão sendo variados para gerar contraste. O primeiro deles é o tamanho. Então nós variamos o tamanho de um elemento e ele se contrastou dos demais. O segundo é a textura. Nós temos um padrão de texturas diferente para esse elemento aqui e por conta disso ele se destacou. O terceiro é o alinhamento. Nós mudamos o alinhamento de um elemento e essa mudança de alinhamento gerou um contraste. Aqui nós temos um exemplo de mudança de forma. Então nós temos um quadrado que junto com os círculos se contrasta. Aqui o contraste mais usual, que é o de cor. Usamos 2 cores complementares. E aqui um contraste por orientação. Nós rotacionamos um pouco um elemento e geramos o contraste visual. Esse é um exemplo ruim de um baixo contraste. Então nós queremos que o usuário veja o que está sendo escrito aqui, mas nós utilizamos cores análogas. Já vimos na nossa aula de cores como a gente pode combinar cores para que fiquem agradáveis ao usuário. As cores análogas têm baixo contraste. A gente consegue sim fazer muitos designs incríveis usando cores análogas, mas sempre sem exigir que o foco do usuário esteja nessas áreas análogas. Olha esse cartão, como ele tem bastante contraste. Notem como as coisas saltam ao olhar. E notem também, pessoal, que a gente não pode abusar da saturação das cores para gerar contraste, porque elas podem incomodar o olhar do usuário. Aqui nós temos um exemplo em que essa saturação está bastante elevada. Em uma aplicação assim, o usuário provavelmente não vai conseguir navegar por muito tempo. Como eu disse, em certas ocasiões, as cores análogas são bastante interessantes. Aqui nós temos um exemplo bastante monocromático. Nós temos pouquíssimo contraste. Percebam como é difícil a gente segregar as coisas dessa imagem. A gente demora um tempo para entender que a cidade está lá no fundo, que tem uma água aqui, que tem a areia da praia, as nuvens aqui em cima. As coisas não vêm tão diretamente. Mas pode ser que este tenha sido exatamente o intuito do fotógrafo. Então, muito contraste nem sempre vai ser uma coisa desejável no nosso design. E o exemplo mais clássico é o exemplo da leitura. Imagine um jornal, imagine um grande portal da internet. Normalmente, a fonte principal está em algum tom de cinza e não tem um contraste tão gritante para que seja de fato agradável a leitura. Em uma aplicação como essa, a gente não quer que o leitor se disperse olhando para diferentes componentes da interface. A gente quer que ele leia o texto.
Além disso, a gente tem um padrão de leitura. Nós brasileiros vamos ler as coisas de cima para baixo, da esquerda para a direita. Este padrão de leitura nem sempre será mantido enquanto a gente estiver navegando por um website, porque nós podemos focar diferentes elementos em diferentes lugares da tela e fazer uma interação muito diferente da interação usual de leitura. Uma curiosidade, quando a gente fala fonte, na verdade a gente está empregando esse nome incorretamente. Times, Arial, Calibre, Verdana, Courier são todos typefaces e não fontes. Fonte é o estilo que você coloca a um typeface. Então, alterar o tamanho, colocar negrito, itálico, sublinhado, esses estilos são os fontes que você adiciona a esse typeface. Mas, de modo geral, a gente utiliza só a palavra fonte e tá tudo certo, não tem muito problema quanto a isso. Agora, vocês já pararam para pensar na quantidade de typefaces que a gente tem? Temos inúmeras possibilidades e existe uma ciência por trás de cada uma dessas possibilidades. Todos os typefaces se diferenciam em algum parâmetro de typeface. O que são parâmetros do nosso typeface? São estes 6 parâmetros aqui. O point size é o tamanho do meu typeface, do ponto mais alto da letra maiúscula até o ponto mais baixo que existe nesse typeface. Ele varia de typeface para typeface. A linha base é a linha que está abaixo dos meus caracteres. No caderno de caligrafia, a gente escreve na linha base. A altura cap é a altura da linha base até o ponto mais alto do meu typeface. Quando a gente escreve em caps lock, em maiúsculas, as letras todas ficam com essa altura cap. A altura X é a altura dos caracteres minúsculos, desconsiderando os ascenders e os descenders. Os ascenders são as partes dessas letras minúsculas que passam para cima dessa linha da altura X. Então, essa ponta do F é um ascender, essa parte do T que está aqui também é um ascender. O descender é o contrário, é o que passa da linha base. Então, essa parte aqui é o descender desse P. Essa parte aqui é o descender desse Y. Os nossos typefaces se diferenciam em pelo menos um desses parâmetros aqui. Então, Times, Arial, Courier, todos eles vão ter distinções em relação a um ou mais desses parâmetros. Existem fontes com serifa e sem serifa. As serifas são esses elementos de embelezamento nas terminações dos nossos caracteres, esses tracinhos que a gente tem de excesso aqui nos nossos caracteres. Exemplos de alguns typefaces com serifa: Times, Century, Palatino, Garamond, Bodoni, são todos typefaces com serifa. Os typefaces sem serifa não têm esses elementos de embelezamento nas pontas. Então as letras morrem sem esses elementos, não tem os tracinhos a mais. Exemplos de fontes sem serifa: Arial, Comic, Gil, Flanking, essa daqui que eu não sei pronunciar. Existem typefaces que imitam a caligrafia, que a gente chama de typeface script. Muito comum, por exemplo, quando a gente está trabalhando num editor de texto, ter typefaces do tipo Fulano Sans, para imitar o estilo de escrita de uma pessoa, né? Esses typefaces que imitam o estilo de escrita são os typefaces script. E existem typefaces decorativos, são mais modernos, são usados para fins artísticos, têm bastante impacto visual, mas também tem pouca legibilidade. Se você colocar um texto grande com letras decorativas, ele fica muito difícil de ler. Aqui à direita nós temos alguns exemplos de palavras utilizando esses fontes decorativos, esses typefaces decorativos. Por fim, nós temos os dingbats, que são basicamente codificações diferentes desses caracteres. Então a gente substitui os caracteres por figuras. Obviamente, fica completamente ilegível. Alguns typefaces passam para o usuário algumas sensações diferentes. Isso, logicamente, tem a ver com um aspecto cultural também. Mas percebam como esse typeface aqui, da esquerda, passa mais ideia de algo importante do que o da direita. Parece que ele é mais sério, que ele é mais formal, que ele é de fato importante, que merece a atenção do usuário, ao passo que aqui nós temos algo mais despojado. Comparem esses dois typefaces aqui. Percebam que esse à esquerda é mais feminino do que esse daqui. Normalmente, esse daqui vai agradar mais as mulheres. Novamente, um fator cultural envolvido. Esse typeface aqui tem uma continuidade bastante despojada, que remete à casualidade. Ele é menos formal do que esse outro padrão de script que nós temos aqui à direita.
Como a gente combina esses typefaces para criar contraste? Como a gente gera contraste? Bom, temos alguns guidelines. Regra básica: sobre figuras ou fotografias claras, o texto tem que ser escuro. Sobre figuras ou fotografias escuras, o texto tem que ser claro. Então, nós geramos um contraste de cor do typeface em relação ao fundo. Como toda regra tem suas exceções, a gente pode explorar a semelhança em textos adicionando transparência à imagem. Então, aqui nós temos uma propaganda sobre café que explora as cores que se aproximam do café. Então, é tudo meio puxado para o marrom. Do lado esquerdo, nós temos o fundo com bastante opacidade. Então, ele não tem transparência. Como ele tem pouco contraste de cor em relação ao typeface, o typeface quase não está aparecendo. Do lado direito, a gente só deu um pouco de transparência ao fundo e as letras saltaram. E a gente não fez muito contraste com cores. Utilizamos como contraste as diferenças de tamanho e as diferenças dos próprios typefaces. Nós temos typefaces scripts combinados com um typeface sem serifa. Um parâmetro para a gente conseguir contraste de typeface é o peso, ou espessura, em inglês é chamado de weight. Aqui nós temos um mesmo typeface utilizando diferentes pesos. Então nós temos pesos de 100 a 900. O peso 700 é o padrão negrito que a gente conhece. Esse parâmetro tem nome de peso porque parece que a gente vai engordando o nosso typeface à medida que ele aumenta. Percebam como a gente consegue contraste simplesmente olhando para essa imagem do fonte com menos peso com mais peso. Devemos tomar cuidado com typefaces escritos em maiúsculas, porque as mensagens geralmente ficam difíceis de ler, com pouco contraste e às vezes passam a ideia de serem rudes. Se a sua mãe te mandar uma mensagem no WhatsApp: "Oi filho", e você escreve "Oi mãe", tudo em maiúsculo, parece que você está gritando com a sua mãe, que você está sem paciência. A gente pode gerar contraste utilizando itálico ou negrito para destacar os nossos elementos, mas eles só funcionam se a gente utilizar pouco itálico e pouco negrito. Um exemplo: aqui eu tenho muita coisa em negrito e itálico. Como eu não variei esses parâmetros, eu não consegui um grande efeito de contraste. Notem, por exemplo, que essa palavra itálico não está escrita em itálico. E talvez você não tenha notado isso, porque no meio de tanto negrito, ela se perdeu. Notem também, pessoal, que não é o negrito que está gerando o contraste. Aqui, como tudo está em negrito, essa palavra que não está em negrito está destacada do texto. Então, o contraste é simplesmente a diferença de fato. Uma guideline em relação a slogans. Se você quer criar um slogan, pense em uma frase curta e em relação ao typeface, elas ficam bastante legíveis e com ótimo contraste se você usar um espaçamento entre caracteres. Então, nós temos um espaçamento entre o C e o O, esse mesmo espaçamento entre o O e o N e assim por diante. A gente consegue gerar um efeito bastante bacana com contraste e com legibilidade. Mas lembrem-se, isso apenas para textos bastante curtos. Como a gente viu, os nossos typefaces são baseados em diferentes parâmetros. Todos os anos surgem novos typefaces para serem utilizados. Em 2019, alguns fizeram muito sucesso. Alguns são pagos e outros são gratuitos. Eu vou mostrar alguns deles para vocês. Um que foi bem sucedido foi o Lust Display. É uma fonte com serifa, tem uma serifa bastante acentuada, que brinca bastante com as espessuras. Então nós temos partes com bastante espessuras, juntas com outras partes com menos espessura. Em geral, são usadas como fontes para alto contraste. São muito comuns nas barbearias. Você já deve ter notado aquelas barbearias geralmente com um contraste muito baseado no preto, utilizando o Lust Display. Outro typeface que fez sucesso foi o Canvas. O Canvas é bastante utilizado em logotipos e também em marcas. Ele tem um visual bem sóbrio e bastante elegante. Geralmente ele é utilizado contrastando com outras fontes sem serifa, porque ele tem bastante serifa. Mosk, um fonte publicitário que também fez bastante sucesso, muito utilizado para textos, fácil de ler. Em manchetes, quando está em negrito também chama atenção, é só alterar o peso do typeface. E tem um visual bem sóbrio. A Wanderlust também fez sucesso e é usada em contextos de movimento e liberdade. Geralmente em sites de aventura a gente consegue identificar alguns elementos em Wanderlust. Combina com outras fontes com serifa, é adequada para títulos e cabeçalhos, mas não é adequada para textos, para corpos de textos. Olha só como ficou interessante nessa campanha. Nós temos algo relacionado à natureza, e o fonte está me dando essa ideia de
movimento e de liberdade, ela é despojada, ela é mais aventureira, né? Peace Sans. Esse typeface gera bastante impacto e é minimalista ao mesmo tempo. Quando nós fazemos um texto com Peace Sans num tamanho pequeno, ele fica mais elegante e mais sério. E quando a gente deixa ele maior, ele fica mais despojado. Olha só. Percebam que aqui eu coloquei as coisas em caixa alta e aqui eu coloquei num texto normal. É um texto fácil de ler e quando pequeno, ele fica menos despojado do que quando ele está grande. E esse é um typeface gratuito. O Alio é uma fonte que imita escritas à mão, normalmente utilizada em características como espaçamento de parágrafos entre caracteres, maiúsculas e minúsculas, itálico e negrito, dentre outros parâmetros. Também é um typeface gratuito e a gente consegue alterar diferentes nuances desse typeface. Então, olha que aqui eu estou utilizando o mesmo typeface, que é esse Alio, e eu consigo só com ele diferentes aspectos para os textos. Só alterando parâmetros de peso, de itálico, espaçamento de caracteres, ligaduras entre os meus caracteres e assim por diante. Puzzled é um typeface que é despojado, normalmente associado à figura feminina, e imita uma escrita à mão despojada. Usado para marcas e frases curtas. Não pode ser usadas para textos por conta de ser ilegível em textos muito grandes. É esse typeface que está sendo utilizado aqui. Playlist. Usado em contextos de artes, especialmente em pintura, porque ele imita o movimento de um pincel. Então nós temos uma continuidade imitando o movimento de um pincel. Notem como a gente está fazendo os contrastes aqui de diferentes typefaces, né? Nós temos esse typeface que é um script, contrastando com o typeface que é sem serifa. A tendência atual é criar interfaces com fontes grandes, typefaces grandes, estou usando como sinônimo aqui, sem serifa e de grande largura ou de grande peso. Então aqui nós temos um typeface que é largo e ele está grande na minha imagem, então ele tem destaque. Como a gente combina? Os typefaces com serifa e sem serifa são os mais fáceis de combinar. Quando eu tenho um typeface com serifa, eu posso combinar com outros typefaces sem serifa, com script e com decorativo. Da mesma forma, consigo combinar typefaces sem serifa com typefaces com serifa, scripts e decorativos. Os scripts e decorativos são mais restritivos. Quando eu utilizo um typeface script, eu vou combiná-lo com outro com serifa ou sem serifa. E quando eu utilizo um decorativo, também vou combiná-lo com outro com serifa ou sem serifa. Não vou utilizar script e decorativo juntos, porque eles tendem a poluir o design. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, entendido um pouco mais sobre o princípio de contraste e entendido as diferenças entre os inúmeros typefaces que a gente tem. Se você gostou do vídeo, dê um like aqui embaixo, se inscreva no canal e ajude a compartilhar o vídeo com os amigos. Um abraço e até a próxima!